Gostaria de convidar agora para falar para todos nós uma palestra sobre preservação ambiental com Aline Nobre César, bacharel em Engenharia Ambiental pela Faculdade SCOC, especialização em Gestão Ambiental pela UFSCar, diretora do Departamento de Meio Ambiente da Prefeitura de Sertãozinho, de 2007 a 2011, assistente técnico do Ministério Público do Estado de São Paulo, de 2011 a 2023. Atualmente é secretária adjunta de Meio Ambiente e Agricultura da Prefeitura de Sertãozinho. Com vocês, por favor, seja bem-vinda, Aline Nobre César. Olá, boa tarde a todos. Eu aqui com esse grande desafio de falar depois desses grandes feras aqui, acadêmicos excelentes, e a gente com grandes desafios lá fora, né, para que a gente tenha uma qualidade de vida, um planeta equilibrado. Então, vamos lá. Eu vou passar algumas imagens que vai... É só apertar o do meio aqui. Passou? Então, algumas coisas já foram ditas hoje, mas isso não quer dizer que, por a gente ter dividido em temas, que não tem... para mostrar que todos esses temas estão relacionados, né? Tem uma correlação, até porque nós estamos todos no mesmo planeta, fazemos parte de um todo. Então, as nossas ações, as nossas atitudes, as nossas tomadas de decisões, elas interferem em todo mundo, em todo o planeta, né? Então, nós estamos presenciando com grande frequência esses eventos climáticos que está ocorrendo no mundo como um todo. Então, eu vou passar algumas fotos do que para exemplificar. O Daniel já falou da questão do calor na Sibéria, em que devido às mudanças climáticas, que é uma coisa que teve uma temperatura muito elevada, numa região em que não é muito comum, que lá é característica de frio muito intenso. Demorou. Acho que Você poderia ir passando aí, por favor? Tá. Grandes queimadas, né? Nós presenciamos isso anualmente, grandes queimadas. Tivemos queimadas na Califórnia, em Portugal. Com as alterações climáticas, isso vem se intensificando e de uma forma mais acelerada. Por favor, é que não está... a inundação, isso a gente presencia no mundo, mas no nosso país também, cada vez com mais frequência. A inundação que ocorreu no ano passado, no Rio Grande do Sul, uma grande catástrofe, né, que nós presenciamos. Recorde, todo ano nós temos recordes, né, de altas temperaturas. Grandes reservatórios secando. Então, nos períodos de estiagem no nosso país, a crise hídrica é muito discutida, né, porque muitas cidades, às vezes, ficam sem abastecimento devido à falta de chuva e os esvaziamentos dos reservatórios. Grande seca na Amazônia, né, uma coisa que nós temos o maior rio, e a gente a gente identifica, acontece as secas, né, em que teve populações que têm as suas construções, que são as palafitas, por causa das enchentes, que são áreas úmidas, mas que sofreram com a seca, né. As queimadas da Amazônia, né, o que a gente presenciou tanto na Amazônia quanto no Pantanal. A influência
da Amazônia, da queimada na Amazônia, no país como um todo. A fumaça chegou até na nossa região. Então, a influência que tem em todo, porque como nós estamos num ciclo, né, nós sofremos as consequências também. No Pantanal, um foco de queimadas em 2024. Né? Em 2020 já era um número de focos de queimada muito elevados, mas em 2024 se levou ainda mais, em que nós presenciamos esses cenários muito tristes, né? Em que nós ficamos chocados com essas, quando a gente vê a foto de animais queimados. Mas essa é a realidade e essa é a consequência das nossas tomadas de decisão, né? Isso é o reflexo dos nossos atos. Em Ribeirão Preto, nós sofremos na pele, né, o ano passado, porque a queimada ocorre anualmente aqui, mas o ano passado bateu na porta de muita gente. Então é uma coisa que, quando nos atinge diretamente, nós nos assustamos, né? Mas a partir... Opa. Então, agora foi tudo. Ela vai apertar? Tá, porque ela tá... Pode ser. Onde que você quer que ela volte? Acho que 2 slides. Na parte de Ribeirão, por favor. Isso, pode mais um agora. Para frente, por favor. Né? Grandes incêndios que chegaram nas construções, áreas de agricultura que foram atingidas. Então, é um prejuízo para o meio ambiente, um prejuízo econômico e um prejuízo social, né? Em que nós temos danos em todas as esferas. Pode ir, por favor? Essas foram as imagens, né, do ano passado, com os incêndios na nossa região. E aí, o que vocês sentem quando a gente vê esse monte de imagens de incêndios, seca, grandes temperaturas, esses grandes catástrofes, né? Qual que é o sentimento que a gente tem de todas essas mudanças, de todos esses eventos? Qual o planeta, qual o mundo queremos? Queremos um mundo em que nós vamos ver a natureza apenas através de um óculos de realidade virtual? Hoje nós estamos bem digital, né? Então, mas é isso que nós queremos? Então, nós temos que começar a pensar no nosso presente já. Nós não temos muito tempo para pensar no futuro. O nosso futuro é agora, nossas ações de hoje. O que nós temos que fazer para hoje, né? Então, o que o desequilíbrio ambiental causa na nossa vida, né? Então, as mudanças climáticas, ela está ameaçando a qualidade de vida da humanidade como um todo. A causa, a escassez de alimentos, de água, como todos já falaram, né? Provoca o deslocamento das pessoas. Então, em locais onde tem seca, ou não tem mais produção de alimento, ou tem muita enchente, força com que as pessoas mudem de seu lugar. Então, isso causa um impacto social, porque a pessoa tem uma cultura, cada região tem uma sua característica, também pode ter aglomerações em outros locais, em que também vai ter escassez de recursos, né, para a vida. E esse desequilíbrio causa os desastres naturais, né, também aumentando as chances de doenças infecciosas, aumenta a desigualdade social, que a Maria já falou, interfere na economia, né, nas inflações, nas negociações. Então, é um desafio que interfere em todas as esferas, social, econômico e do meio ambiente. E nós sabemos, né, que
a mudança climática vem das emissões de gases de efeito estufa. 75% das emissões vem da queima de combustíveis fósseis. Como todos já falaram, é um grande desafio a gente fazer essa mudança, né, de diminuir a emissão de gases de efeito estufa, dos gases poluentes. Por mais que a gente saiba já a origem, a gente tenha já tem o diagnóstico da fonte do problema, mas a gente já discutiu que não é tão fácil, não é tão simples, são grandes desafios para que a gente diminua as emissões, né? Então, vai demandar investimento, interesse político, estudo, muita ciência, para que a gente possa definir as metas, como são discutidos para os grandes governos, né, o que vai ser discutido na COP, nos outros eventos, que são definidos metas, porque a gente não consegue fazer alteração do dia para a noite. E simplesmente, né, se fosse tão simples, a gente já tem um diagnóstico, então vamos mudar, a partir de amanhã ninguém vai mais utilizar combustível fóssil, fazer a queima de combustíveis fósseis. Nós temos a questão da pressão, né, de quem, como a Caterine falou, a pressão de interesses de empresas, de países que produzem, né, que exploram petróleo, com que nós consumimos esses materiais. Então, tem uma questão econômica envolvida, só que também nós não temos uma única solução. Como eu já tinha demonstrado, né, esses fenômenos das mudanças, nós já estamos sentindo, né? E são grandes desafios, nós não vamos conseguir mudar de uma forma tão rápida. Então, os sintomas estão vindo em velocidades muito rápidas, mas as mudanças não são tão rápidas quanto os impactos. Então, temos múltiplas ações a serem tomadas para diminuir a redução das emissões de gases de efeito estufa. O principal é a redução da queima de combustíveis fósseis, né? Esse seria o principal. Porém, a gente sabe, como já falei, que não é tão simples. Porém, então, temos que tomar outras medidas que são muito importantes, que estão relacionadas uma com a outra. Nós precisamos ter medidas para reduzir a temperatura. E por que nós falamos tanto em preservação do meio ambiente, em florestas, em plantar árvores, tanto proteger a Amazônia, ou grandes florestas, ou mesmo plantar árvore nas cidades, terem áreas verdes, né, e mesmo plantar uma árvore numa calçada. Por que é tão importante? Porque são as árvores, a vegetação, as florestas, que elas auxiliam no equilíbrio do ambiente. Com o sequestro de carbono, através da fotossíntese, ela nos auxilia. No equilíbrio, na regulação dos ciclos hidrológicos, a vegetação é muito importante para a regulação do ciclo hidrológico, né? A questão, através da evapotranspiração dessa vegetação, faz com que o nosso ambiente fique mais úmido e, com isso, diminua a temperatura. Sem falar na questão do ciclo de chuva, como tem ambientes mais úmidos, chove mais, essa chuva em área permeável, ela se infiltra no solo, ela vai abastecer as águas subterrâneas. Então, tudo está interligado, tudo tem a sua importância, né? O equilíbrio é muito importante de todas as ações. E por que nós precisamos proteger, por exemplo, a Amazônia? Por que ela é tão importante? Está tão distante de nós, né? Está a muitos quilômetros daqui, mas por que ela é tão importante? Porque ela regula, pelo menos o ciclo, os regimes de chuva da América do Sul toda. Então, ela com a evapotranspiração, tem a formação das nuvens,
com os regimes atmosféricos, com a ação dos ventos, essa umidade ela é transportada por toda a América Latina. Parte ela já encontra ali com a Cordilheira dos Andes, em que ela vai precipitar, uma parte vai ficar retida ali. A outra parte ela vai se transportar para todo o resto da América Latina, fazendo a regulação. Como é o mesmo, reparem que é o mesmo movimento em que a fumaça percorreu quando a Amazônia estava com incêndios, é o mesmo caminho que os rios voadores fazem, que nos abastece, em que regula o clima de todo o nosso país e de outros países também. Outra influência, né, que é da vegetação, é tanto na temperatura local, como regional ou até mesmo global. Então, ela influencia na temperatura. Além da manutenção da biodiversidade e resiliência climática. Quanto mais vegetação, mais biodiversidade, temos vegetações mais resistentes, né, aos intempéries, então fazendo com que a gente evite os grandes desastres ambientais. Então, a proteção e a restauração das florestas, elas são cruciais para mitigar as mudanças climáticas. E por quê? Como que por que a floresta a gente tem que se preocupar com ela, com a preservação? Porque com os efeitos de desmatamento, incêndios e a fragmentação dessas florestas, o que seria essa fragmentação? Se a gente for recomeçar os recortes, a gente vê muito noticiários de exploração da Amazônia e fazendo os cortes dentro da floresta. Então, a imagem de satélite pega aqueles vazios, né, em que é de exploração, desmatamento. O que isso interfere na floresta como um todo? Essas interferências modificam toda a estrutura da floresta. Ela interfere no clima da floresta, né? Porque você fazendo essa fragmentação ou queimando, em que vai diminuir a vegetação, né? Vai prejudicar, ela vai deixar de emitir mais umidade para o ambiente, porque ela vai ter a incidência de luz, em que essa incidência de luz vai aumentar a temperatura daquele local. E por um sistema de defesa, ela vai deixar de emitir umidade. Como? É igual o nosso sistema de defesa. A gente, quando tá muito calor, né, nossa pele, os nossos poros, a gente começa a transpirar, né, através dos poros a gente transpira para ter o controle da nossa temperatura. A vegetação faz a mesma coisa. Então, pelos poros, que é chamado estômatos, né, das folhas, ela é por onde emite a umidade. Quando aumenta muito a temperatura, ele se fecha e deixa de emitir a umidade. Então, ela faz isso, é um sistema de proteção, até para ela não ter a desidratação e também controlar a sua própria temperatura. E isso está se refletindo na sobrevivência dessas árvores. Então, numa temperatura adequada, ela está 100% emitindo umidade para o ambiente. Conforme vai aumentando a temperatura, ela vai diminuindo a sua capacidade de emitir umidade para o ambiente. Numa temperatura muito extrema, pode chegar a levar à morte dessa árvore. Eu trabalho em Sertãozinho, na prefeitura, não tenho um estudo, mas nós temos observado plantas adultas morrendo sem ter uma justificativa, como por uma praga ou envenenamento, sem ter um motivo, ela tem árvores adultas morrendo.
Nós até fechamos uma parceria com a Unesp de Jaboticabal, em que eles vão começar a fazer os estudos dessas espécies, até da produção das mudas do viveiro, para saber a resistência e o motivo que essas árvores estão morrendo, que pode ser pela alta temperatura, né? Então, a partir do momento que a gente começar a identificar as árvores, as espécies mais resistentes e a motivação da morte, nós podemos tomar medidas mais conscientes e evitar que árvores adultas, né, morram ou produzir mudas mais resistentes a essas alterações. O que nós, como eu já falei, né? Nós estamos num todo, o nosso planeta é único. Nós precisamos conhecer para amar, respeitar e proteger. Se nós não conhecermos, como a Maria falou, nos empoderar dos assuntos e a gente lutar e respeitar esses ambientes, os sistemas naturais, nós que seremos prejudicados. Então, para que a gente possa mudar a nossa realidade de uma forma positiva, nós temos que nos unir e ter a consciência que é a responsabilidade de todos, né? E através da educação ambiental, nós podemos trazer esse conceito, essa promoção da sustentabilidade, da conscientização, ampliar a compreensão dos desafios ambientais, manter o engajamento e a participação ativa, né? E a conexão entre o local e o global. Então, nossas ações locais podem interferir, sim, nas questões globais, né? Então, precisamos ter pensamentos coletivos e menos individualistas, né? Para que a gente possa, juntos, mudar esse cenário atual. Ok? Tudo bem?